Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E encontramos aqui em nosso e-mail algumas perguntas do interesse do público, desejando algumas explicações, algumas informações sobre o Espiritismo de uma forma geral. E este cidadão, que se diz da Igreja Protestante, da Igreja Batista, ele nos pergunta o que nos explica o Espiritismo sobre os espíritos e o mundo onde eles habitam. O que nos diz a religião do Espiritismo a este respeito? Respondendo a esta pergunta, nós recorremos aqui ao livro de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, o cientista do Espiritismo, que ele escreveu uma obra, A Obsessão, e nela nós encontramos alguns textos que nos falam muito bem não só da mediunidade, dos médiuns, dos fenômenos mediúnicos de uma forma geral. Allan Kardec, que foi o cientista do Espiritismo, e nos mostrando também, em seu relato, que a mediunidade é também uma ciência, e poderíamos considerar que é uma ciência que faz parte, é agregada, a ciência maior que a ciência do Espiritismo, tendo em vista, aproveitando o ensejo para explicar melhor, tendo em vista que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. É ciência? É. Por quê? Porque é uma ciência que usa os métodos da ciência material, da ciência física, para investigar, garimpar o mundo onde habitam as almas dos mortos. Essa é a ciência espírita, que usa os métodos, como nós acabamos de dizer, para investigar, pesquisar, observar os habitantes do mundo espiritual. E os elementos que Allan Kardec, como cientista do Espiritismo, usou para investigar, dialogar, conversar, discutir, não é? Com os habitantes desse mundo são os médiuns, ou foram os médiuns, porque os médiuns são a ponte que forma a ligação para estabelecer as relações entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados que somos nós. Logo, o Espiritismo é a ciência do espírito, é a ciência da alma, é filosofia do espírito, filosofia da alma, é religião dos espíritos, religião das almas. Este é o Espiritismo. Mas não é, quando se fala que o Espiritismo é ciência, já está explicado, não é a ciência física, a química, a biologia, a nanotecnologia, que é o avanço, a ciência de ponta, ou a tecnologia de ponta, que existe no modernismo. O Espiritismo não é ciência da matéria, é ciência que acabamos de dizer, estuda, pesquisa as almas dos mortos através da mediunidade, através dos médiuns. E quando se fala em filosofia, a filosofia tem o sentido de investigar o homem, suas origens e o destino do homem. Essa é a filosofia espírita, porque nos diz o que é o homem, o que está fazendo o homem aqui na Terra, de onde veio o homem e o destino do homem depois da morte. É religião.
mas não é igreja. A igreja tem o que? As igrejas têm suas idolatrias, tem seus milagres, seus sobrenaturais, tem seu culto exterior, tem os casamentos religiosos, tem as suas promessas, tem também os rituais, sacerdócio organizado, organização de pastores, dízimos e coisas do tipo. Mas o Espiritismo não tem nada disto, é nu, é despido dessas práticas, desse culto e desses rituais, e muito menos de idolatria. Então o Espiritismo é religião no verdadeiro sentido da palavra religião, que a palavra vem do latim, que quer dizer religare, ligar novamente a Deus, uma vez que o homem está ou se desligou de Deus. Então o Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si pela fraternidade e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Este é um texto de Allan Kardec em seus discursos, quando ele proferia seus discursos, em suas viagens aos centros espíritas, aos grupos espíritas da França, naquela época, ou seja, logo depois da publicação de O Livro dos Espíritos, que foi a 18 de abril de 1857. E, anualmente, nas épocas de férias, Allan Kardec visitava as instituições espíritas da Europa e principalmente do país da França. Então, o Espiritismo é religião, é ciência e é filosofia. Então, dentro da pergunta do nosso irmão aqui, que ele diz aqui, o que diz o Espiritismo? Vamos repetir? O que diz o Espiritismo? E como o Espiritismo nos explica, não é? Onde os espíritos habitam, o mundo onde eles habitam, o que eles fazem, se eles fazem alguma coisa, se nada fazem, a forma, os costumes, como os espíritos vivem e como eles influenciam as criaturas aqui na Terra. Aí nós recorremos aqui a este livro, A Obsessão, em que Allan Kardec relata como os espíritos atuam, como eles vivem e o mundo onde os espíritos habitam, mostrando que os espíritos, eles são gentes, são as almas dos homens que nos precederam no fenômeno natural da morte, porque a morte do corpo não mata a vida do espírito, a vida da alma. É isso que Allan Kardec nos ensina e está aqui. E vamos então passar a palavra ao próprio Allan Kardec para responder a resposta deste companheiro da Igreja Batista. E Kardec nos diz: é preciso não perder de vista que os espíritos constituem todo um mundo, toda uma população invisível que enche o espaço. Circulam ao nosso lado, misturam-se em tudo quanto fazemos. Se visse, ou se viesse, a levantar um véu que nos oculta dos espíritos, vê-los íamos em redor de nós, indo e vindo, seguindo-nos, ou nos evitando segundo o grau de simpatia entre nós e eles. Uns indiferentes, verdadeiros vagabundos do espaço, do mundo oculto, outros muito ocupados, cheios de ocupações, de missões, de deveres no mundo espiritual, que é como homens aos quais se ligam, os espíritos se ligam aos homens, ora, com um propósito mais ou menos louvável, segundo as qualidades que os distinguem,
Numa palavra, Allan Kardec resume, numa palavra, veríamos os espíritos, veríamos uma réplica do gênero humano, com suas boas ou más qualidades, com suas virtudes e com seus vícios. Ora, este acompanhamento, ao qual não podemos escapar, porque não há recanto bastante oculto para se tornar inacessível aos espíritos. Ora, Kardec está mostrando que nós não podemos, estamos encarnados, e não podemos, não há nenhum meio de nos escondermos dos espíritos, uma vez que eles nos veem, estão ao nosso lado, presenciam-nos a todo instante, e eles podem se ocultar de nós, que são invisíveis. Mas nós não podemos nos ocultar dos espíritos, porque eles habitam o mundo invisível que está dentro do mundo material. É um mundo, é um plano dentro de um plano. É um plano invisível dentro do plano visível, material. Mas os dois mundos interagem. Um tem influência sobre o outro, permanentemente. E Kardec continua, porque não há recanto bastante oculto para se tornar inacessível aos espíritos. Exerce sobre nós, os espíritos, malgrado nosso, que queiramos ou não, que acreditemos que eles existem ou não, eles exercem uma influência permanente sobre os homens. Uns nos impelem para o bem, quando são bons, outros nos impelem para o mal, quando são espíritos maus. E Kardec, então, continua em seu relato, em atendimento à pergunta do nosso irmão da Igreja Batista. Ele diz, muitas vezes as nossas determinações são resultado de sugestões dos espíritos, porque eles exercem influência sobre os homens. Felizes quando temos juízo bastante, julgamento bastante, para distinguir o bom do mau caminho, por onde nos procuram arrastar. Os bons nos conduzem para o bom caminho, os maus para os maus caminhos da vida, para comprometer o nosso destino. Aí Kardec, então, continua em seu relatório sobre o mundo invisível, os habitantes do mundo invisível e a interferência que eles exercem sobre os homens. Kardec continua. Ora, desde que os espíritos não são senão os próprios homens despojados do seu invólucro grosseiro, que é o corpo material, ou almas que sobrevivem aos corpos, segue-se que há espíritos, desde que há seres humanos no universo. São uma das forças da natureza, os espíritos, e não esperaram que houvesse médios escreventes a fim de agir. Eles não esperam. E a prova é que em todos os tempos os homens cometeram inconsequências, razão pela qual dizemos que sua influência independe da faculdade de escrever ou de mediunidade. A influência dos espíritos sobre a humanidade independe de mediunidade, de comunicações mediúnicas, independe de tudo, porque os espíritos agem invisivelmente, que os homens acreditem ou não acreditem. Ora, a faculdade de escrever, que é a mediunidade, é um meio de
conhecer aquela influência. É uma forma de saber quais são os que vagueiam ao redor de nós, se são bons ou se são maus espíritos. Eles se denunciam pelas comunicações mediúnicas, através do lápis, da psicografia. Ora, pensar que nos podemos subtrair a isto, abstendo-nos de escrever, é fazer como as crianças, as quais supõem que, fechando os olhos, escapam a um perigo. Então, Allan Kardec está aqui nos mostrando que independe do acreditar ou desacreditar nos espíritos, independe disto tudo, mas eles estão ao nosso lado, flutuam ao nosso lado, na nossa frente, por trás, ao lado, estão sempre sugerindo pensamentos, ideias para nós, através da mediunidade mais simples, que é a intuição que toda criatura tem dos espíritos desencarnados. Por isto é que Allan Kardec diz que todas as criaturas humanas são médiuns. Todos não são médiuns ostensivos, quer dizer, médiuns de escrever, médiuns de ver espíritos, médiuns de ouvir vozes dos mortos. Todos não são médiuns de materialização, todos não são médiuns de efeitos físicos, quer dizer, de fornecer energia para que ocorra ruído nas casas, barulhos, batidas de objetos, transporte de objetos. Todos não são médiuns ostensivos assim. Allan Kardec, na sua missão de cientista do espiritismo, investigando os espíritos através dos médiuns, chegou a estas conclusões. Mas todos somos mais ou menos médiuns, inspirados, intuídos, médiuns de intuições, porque toda a população da Terra, se perguntar, é de 8 bilhões de habitantes. Próximo, são 8 bilhões de médiuns intuitivos, médiuns inspirados. É o que o Espiritismo nos apresenta em resposta à pergunta do nosso companheiro da Igreja Batista. E então, nós aproveitamos o ensejo para citar mais uma frase de Allan Kardec. Fora deste tema, Allan Kardec nos diz que o conhecimento do Espiritismo é um preservativo contra todos os males da alma, principalmente os males das obsessões e das depressões, que são uma camuflagem das obsessões, das influências dos espíritos que habitam este mundo invisível. Então, nós aproveitamos esse ensejo e convidamos aos companheiros que nos assistem, que nos veem, para uma reflexão sobre mais um tema apresentado pelo programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e até uma nova edição de Encontro com o Espiritismo.